também. Tem. Mano, mas aqui. Deixa eu ver. Ai, meu microfone. Deixa eu ver. Oxi. Olá, tô sem áudio, não estou ouvindo. Pessoal, você está me ouvindo? Agora sim, Tô. agora sim, agora sim. Melhorou? Pronto, pode falar. Olá, sejam bem-vindos à nossa live. Meu nome é Letícia Marques, sou aluna do quarto ano do Colégio Promundo e vou mediar essa transmissão com o nosso convidado Ricardo Marques. Olá, Letícia, boa noite. Eu estou muito feliz em Boa estar noite. aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra, é uma alegria quando eu recebi o convite de poder participar com vocês do Colégio Expo Mundo. Estou muito feliz mesmo, sabe? Muito contente de poder contribuir de alguma forma com a minha profissão, com o meu trabalho, com a minha experiência para todos vocês. Graduado em jornalismo, tem curso de radialista, coach, pós-graduado em comunicação social e marketing. Trabalhou como apresentador na TV Sergipe e TV Atalaia. Cotidianamente, estamos nos inteirando de entretenimento e noticiários sobre o mundo de forma instantânea. E a televisão é o meio de comunicação mais usado pela população, com cerca de 63% de preferência do público, segundo o mais recente levantamento realizado pela Pesquisa Brasileira de Mídia. Mas você já parou para pensar nos benefícios e malefícios deste meio? Pensando nisso e aliado à Unesco, desenvolvemos o seguinte tema: a TV influencia no seu consumo? E mais, diante da situação atual da saúde no mundo, indagamos: qual a importância da
Voltou agora? Para nos ajudar nestes e outros questionamentos, e já gostaria de antemão de agradecer em nome da minha turma e do Colégio Promundo pela disponibilidade e enriquecimento desta live. Solicito ao senhor Ricardo Marques, a quem saúdo mais uma vez por uma boa noite, para que ele possa fazer sua abordagem inicial sobre a temática sugerida. Você terá cerca de 20 minutos para fazer sua abordagem. Obrigado, Letícia. Obrigado. Obrigado, pessoal do Colégio Promundo. Obrigado a todos que estão entrando aqui na live. Eu sou Ricardo Marques. Aqui em Sergipe, há aproximadamente 22 anos que eu trabalho como profissional na televisão. Mas já antes disso, já trabalhava... Está me ouvindo, Letícia? Está ouvindo bem? Na televisão. Mas já antes disso, já trabalhava... Está me ouvindo, Letícia? Está ouvindo bem? Tá. Antes, eu trabalhava na área de comunicação em outros estados, aqui mesmo, de forma amadoristicamente, não profissional. Trabalhava nos bastidores, trabalhava como assessor, mas na televisão mesmo, comecei na TV. Como foi minha trajetória? Vou contar um pouquinho para vocês, né? Eu entrei na Universidade Federal de Sergipe, aqui em São Cristóvão, aqui pertinho de Aracaju. Isso mais ou menos no ano de 1995, 96. Só que eu fui trabalhar em uma rádio, Letícia, pessoal do Colégio Promundo e todos que estão nos assistindo, lá em Maceió. Ao chegar lá, eu tive que transferir a minha faculdade, minha escola, meu colégio, né, minha academia, lá para Maceió. E lá eu me formei. A partir daí... Pronto, está me ouvindo? Eu acredito que é no dela. Tem eco ainda? Melhorou agora, né? Melhorou, saiu agora. Muito bem. A partir daí, eu vim, estudei o curso de comunicação lá em Alagoas, trabalhar aqui em... Na época, Letícia, eu não achava que a televisão era o meu forte, o meu ambiente. Eu gostava muito de rádio. Eu era apaixonado pelo rádio. Mas, na academia, os professores disseram, não, Ricardo, o momento agora é televisão. O rádio já teve o seu ponto forte e o momento é televisão. Aí eles me convenceram na sala de aula, visitando redações de televisão lá em Maceió, a entrar nesse mundo. Aí eu percebi que a televisão ela tinha uma influência muito grande na vida das pessoas. Ela, principalmente no passado, ainda hoje é forte, mas na época, ela dizia, ela colocava presidente e ela tirava presidente. Ela fazia com que você comprasse uma roupa ou deixasse de usar aquela roupa. Ela levantava uma moda ou ela retirava uma moda. A televisão sempre foi muito forte nesse ambiente. E eu não tinha essa vontade de trabalhar na televisão, porque ela usa muito a imagem, sabe? E na televisão tem que ser pessoas bonitas, como você, Letícia. E eu não me achava uma pessoa bonita. Eu disse, professor, eu sou feio, eu tenho meu rosto cheio de espinhas, então a televisão vai afugentar o público. Aí eu disse, não, Ricardo, não vai afugentar, porque você tem algo mais. Você tem conteúdo, você tem informação, você tem aquilo que as pessoas querem hoje em dia, uma comunicação transparente. Aí foi isso que me levou para a televisão e eu comecei o meu trabalho na televisão a partir do ano de 99, 2000. Nós estamos nesse período, né, do ano 2000, foi quando eu entrei, nós estamos em 2020, e de lá para cá, minha dedicação total na televisão. E eu vi muitas transformações. Para você ter ideia, Letícia, quando eu estava estudando e já profissional da televisão, eu ouvi falar de internet naquela época. A internet estava começando, engatinhando. E naquela época já dizia o seguinte, lá na frente, num futuro bem próximo, a televisão, que a gente conhece, vai estar dentro de um celular. Para mim, naquela época, era algo assim inimaginável. Como assim?
É sim, nós vamos fazer tudo através de um celular. E a televisão eram aparelhos grandes, enormes. Não sei se você chegou a ver, não é esse televisor grande e fino, não. Era um televisor que tinha um tubo de imagem, era grande, era enorme, é, pegava metade da sala da casa, entendeu? Não, não era fino, não, era bem grande. Parecia uma caixa. Hã? Pergunte. Você falou o quê? Caixa? Era parecido tipo uma caixa. Isso, Uma caixa de... caixa bem grande. Era a televisão daquela época. Tinha, É, tinha que se levantar para mudar de canal. Tudo isso eu peguei no início, né? A televisão já estava forte naquela época, mas para mim era uma novidade. E eu entrei na televisão porque ela começava, ela realmente fazia com que as pessoas se reunissem em frente dela, entendeu? As famílias, horários específicos principalmente, as famílias paravam tudo que estavam fazendo em suas casas para ficar em frente à televisão. Quando eu era pequeno, eu já peguei isso, quando a televisão estava no início. Quando eu entrei como profissional de televisão, aí sim, eu percebi como isso era forte. Por exemplo, eu trabalhei aqui em Sergipe no Jornal da Noite, o SE, segunda edição, aqui pela TV Sergipe. Quando dava esse dia conversando, deixa eu ver. então, Letícia, eu estava falando da televisão, né? Que as pessoas se reuniam em frente à televisão, na época que eu entrei. Ainda hoje fazem isso. Está me ouvindo? Tá, né? Posso continuar ou você vai fazer alguma pergunta? Agora sim. Pronto? Posso ir? Então, eu estava falando da televisão que naquela época, quando eu comecei Pode continuar. a falar, estou ouvindo, estou aqui. Ok. Então, pessoal que está chegando aí, obrigado. O áudio tá bom, o vídeo tá bom. Estou conversando com Letícia aqui, do Colégio Pro Mundo. Nós falamos sobre televisão, a influência da televisão na vida das pessoas,
né, nessa pandemia, então, eu estou contando um pouquinho do histórico da televisão durante esse período que eu faço parte dela, né, nos últimos 22, 25 anos em Sergipe. Eu quero estabilizar. Daqui a pouco fica tudo normal. Muito feliz em estar conversando com você. Pessoal, que está chegando agora, eu estou nessa live que fui convidado por Letícia e os professores do Colégio ao Mundo para falarmos sobre televisão, sobre a influência da televisão na vida das pessoas. Eu estava falando um pouquinho do histórico da televisão, né? Como a televisão desenvolveu, fez parte do crescimento da vida de uma geração. Travando aqui. A minha as famílias se reuniam na frente da televisão para assistir novela. Então, a televisão acabava influenciando a vida das pessoas pelos hábitos, né? Os hábitos das pessoas. Tá muito ruim. Tá, eu vou sair de novo e vou entrar. Tá. Deixa eu botar aqui. Ô, Jesus, tá botando tudo errado aqui. Aqui. Pronto. Estamos aguardando aqui o Ricardo. Tá. Cor da garganta. Deixa eu ver aqui. Só ela. Enquanto participa. Tenta de novo aqui. Botando a solicitação. Tá. De volta! A gente vai conseguir até o Agora final. consegui. Muito obrigada. Agora que o senhor Ricardo Marques fez a sua abordagem, gostaria de iniciar com algumas perguntas selecionadas pelos meus colegas de classe. Tá certo. Qual foi seu primeiro contato com o jornalismo? Meu primeiro contato com jornalismo foi exatamente lá em Maceió. Eu fui estudar jornalismo lá em Maceió. Tá? Eu fui trabalhar numa rádio lá, chamada Rádio AM 110. Nessa rádio, eles precisavam de um locutor noticiarista em rádio, que apresentasse as notícias de hora em de jornalismo. Trabalhei nessa rádio durante muito tempo, acho que durante 3 anos, enquanto estudante de jornalismo lá em Maceió. Esse foi o meu primeiro contato com o jornalismo, Letícia. Por que o senhor escolheu essa profissão? Porque eu gosto de pessoas, sabe? Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de levar informações para as pessoas, gosto de contar histórias, eu gosto de fazer com que as pessoas fiquem bem informadas para que elas possam tomar
decisões na vida. Então, eu vi que o jornalismo me possibilitava isso. Ter contato com as pessoas, já que eu gostava de pessoas, e poder falar, formar as pessoas. Aí eu me apaixonei, virou minha paixão, o jornalismo e a informação de levar notícia. Se o senhor não fosse da área de comunicação, qual outra gostaria de exercer? Sim, ensinar. Quando eu fiz o curso de jornalismo, ser professor, quando eu fiz o curso de jornalismo, eu vivia muito lá dentro da universidade, da academia. E cresceu no meu coração uma vontade de dar aula para os meus colegas lá da turma, sabe? Então, eu até comecei, dei algumas aulas. Mas se hoje eu não estar, né, se eu não entrasse no ramo de jornalista, de televisão, de levar notícia, eu teria ensinado jornalismo para outras pessoas. Como o senhor define o jornalismo atual? O jornalismo atual aqui. Meu Deus. Não. Pronto. Passa para ele repetir. Repita a outra pergunta. Como o senhor define o jornalismo atual? Você pode repetir, porque oscilou um pouquinho a internet na hora. Não, agora ele pergunta. Deixa eu ver. Eu botei o som de toque, eu tenho que ser certo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sai. Eita, Jesus. Tem toda hora. Tá. Agora foi. Jornalismo atual, foi a pergunta que você fez. É, Vou responder. como você não aprendeu. Na época que eu entrei no jornalismo, eu não poderia passar emoção. Eu só poderia passar notícia. Por exemplo, eu só poderia dizer, neste momento aconteceu um grande evento em Aracaju. Muitas pessoas se reuniram na Orla da Atalaia. Ponto. Eu não podia falar mais nada, nem opinar, nem passar emoção. O jornalismo atual mudou um pouco. Eu já posso passar emoção e opinião, sabe? O jornalismo atual, ele começou a ter posicionamento, bem parecido com o jornalismo que é feito nos Estados Unidos. Aqui antes, a gente tinha aquele jornalismo que a gente não tinha... as empresas de comunicação não poderiam ter lado. Hoje em dia ficou um pouco diferente. As empresas de comunicação hoje em dia, elas já têm um posicionamento, elas já dizem para que vieram. Eu estou do lado A ou do lado B. E as pessoas que assistem, que ouvem ou que leem, né, porque tem o jornalismo impresso, elas decidem se querem continuar assistindo, ouvindo ou lendo. Ou seja, o jornalismo passou a ter mais opinião, mais análise e mais posicionamento. Deu para entender?
Ainda sobre telejornais, gostaríamos de saber a relevância destes quando o assunto é a nível mundial. Neste caso, a pandemia do Covid-19. Você quer saber? Aliás, o mundo, né? Além da internet, as pessoas. Fizemos recentemente, onde perguntaram, por onde você ficou sabendo mais notícias da pandemia, da Covid? E as pessoas disseram, pela televisão. As pessoas no Brasil, aqui em Sergipe, ainda são mais informadas pela televisão. Então, tudo que as pessoas souberam sobre a Covid, a pandemia, pelo menos 80% da população sergipana e mundial souberam pela televisão. Então, ela tem uma relevância muito grande na vida das pessoas, na vida dos sergipanos e dos brasileiros. É o que nós chamamos de uma mídia de massa. Ela atinge muita gente. O Brasil, apesar de ser um país continental muito grande, a televisão, principalmente a maior empresa de comunicação do Brasil, que é a Globo, ela chega em quase todos os lares. A Globo, por exemplo, está em praticamente 100% da população brasileira. A segunda colocada, que é a Record ou SBT, está em 80% da população brasileira. Então, as pessoas são informadas ainda pela televisão. Se bem que, aí eu faço um adendo, Letícia, hoje, com o crescimento da internet, as pessoas estão sabendo muita coisa pela internet. Só que pela internet você tem que sempre apurar mais aquela informação para saber se é verdadeira ou se não é verdadeira. Sabemos que há pouco. O que há de mais fácil e mais difícil noticiar nesse assunto? Sobre a Covid, que é mais fácil e mais difícil, é você ter que informar sobre uma situação de uma doença desconhecida, que a gente tem pouco conhecimento ainda, que não tem cura, que não tem vacina e que, infelizmente, tem levado muitas pessoas à morte. Sabe? Sabe, você ter que informar e não dar ainda esperança para as pessoas. Dizer assim, olha, a única coisa que a gente pode dizer se cuide, distanciamento, continue fazendo tudo que você deve fazer, lavar as mãos, usar máscaras. Então, a gente procura sempre fazer isso, porque outra forma de informação, eu queria, como jornalista, durante esse período mesmo, esses últimos 5 meses, dizer a notícia que eu queria dar. Saiu a vacina para a Covid. Saiu a cura para a Covid. Mas, infelizmente, durante esses 5 meses, o que eu mais notei foram mortes, foram pessoas precisando de atendimento nos hospitais e de leitos em UTIs. Isso foi bem difícil. A da Rússia já saiu, daí vai indo para ficar pertinho do Brasil e daí depois vai chegar no Brasil. Sabemos que há pouco mais de 5 meses a pandemia é a principal pauta jornalística da TV. Como é lidar com o mesmo assunto praticamente todos os dias? Vou dizer para você, eu já pensei recentemente. Tinha momentos, principalmente no início, Letícia, meses, que eu já não aguentava, sabe? Porque era só notícia pesada, notícia de morte, notícia sem esperança. Tinha dias, quando chegava a sexta-feira, que eu já ia para casa assim, meu Deus, um peso nas costas. E só que você tinha outro tipo de notícia. Era só isso. E tínhamos que informar. Temos que informar. Não podemos deixar de informar. Mas os jornalistas, eu sei que também sentem isso, porque nós temos emoção. Então, durante 5 meses, só levando notícia de doença, de morte, sabe? E as notícias de esperança eram muito pequenas, poucas.
Então, cansa, sabe? Tinha dias, fins de semana, que eu ficava com esperança. Porque no meio da notícia de morte, de doença, de infecção, sempre tinha aquela notícia: tantas pessoas foram curadas. Então, era nessas pessoas, no número dessas pessoas curadas, que eu colocava a minha esperança e no final eu dizia: temos a esperança, muitas pessoas estão sendo curadas. Agradeço aos esclarecimentos sobre o assunto mencionado. Mas agora, em nível amplo da televisão, compreendemos que, além de telejornais, ela também possui outros conteúdos diários. Gostaríamos de saber os benefícios da mesma para a população como um todo. Caiu. Oi. Ai, oh, meu Deus. Tô sonhando toda hora. Espera, depois sobe. Pode. Aqui. O que você coloca? Faça a pergunta, por favor, voltamos. Agradeço os esclarecimentos sobre o assunto mencionado. Mas agora, em nível amplo da televisão, compreendemos que, além de telejornais, ela possui outros conteúdos diários. Gostaríamos de saber os benefícios da mesma para a população como um todo. Muito bem. Televisão aberta que nós conhecemos, ela tem os horários para que muitas pessoas assistam. Né? Ela é dividida principalmente em entretenimento. O que é entretenimento? São aqueles programas de shows, programas de entrevistas, é entretenimento. E novelas, é entretenimento. Entendeu? Principalmente na televisão aberta. Algumas televisões ainda têm desenhos para crianças, programas para crianças, na parte de entretenimento. Existem vários programas assim, inclusive também filmes. Tudo isso a gente coloca na parte de entretenimento. Tem a parte de jornalismo, que são documentários, que são noticiários e são programas de entrevistas. E é bem dividida a programação de uma televisão hoje em dia. Entretenimento, filmes, novelas, shows e jornalísticos, que são noticiários, documentários e entrevistas. A televisão aberta. Agora existe a televisão fechada, e aí você tem uma gama de outras possibilidades. Tem uma emissora de televisão específica só para aquele tema, por exemplo, só para crianças, programas o tempo todo só para crianças, só para o público de moda, ou só para aquelas pessoas que gostam de cozinhar. Então, isso na televisão fechada existe. Na televisão aberta é dividido por horários, e nesses horários aí tem lá o indicativo. Se eu, Ricardo Marques, posso assistir, aquele programa é para a minha idade, ou se é para a idade de Letícia, na televisão aberta. Mas é o que a gente fala, né? Existem programas para todos os públicos e programas para públicos específicos. Deu para entender? Durante nossas pesquisas, observamos que há relatos, pesquisas e dados científicos sobre os malefícios que a TV também possui. Como a senhora avalia essa afirmativa? Tudo na vida em excesso, Letícia, ela traz malefícios, né? Tudo tem que ter cuidado. Por exemplo, no jornalismo, né? Se você ficar só absorvendo ruim, vai causar dano para sua mente e para você. Tudo. A televisão também dessa forma. Tudo com disciplina, tudo com cuidado, tudo com horário. Não adianta. A televisão, ela pode ser algo que lhe acrescente no seu crescimento como estudante, como um jovem, sabe, uma menina, ou pode roubar o seu tempo. A mesma coisa é a internet. Então, por isso que muitos pais, eu mesmo, assim, olha, tem um horário para assistir televisão, porque senão ela vai roubar o seu tempo, roubar o que você tem de melhor, que é estudar,
ler um livro. Então, determinada hora, assiste televisão, senão ela vai ser um malefício para a sua vida. Determinados programas, em vez de acrescentar na sua vida, vão tirar o seu tempo. E o seu tempo é o seu maior patrimônio, Letícia. Então, você tem que cuidar bem do seu tempo. Não deixar que nem a televisão, nem a internet roubem o seu tempo. Sempre bota um tempinho para ficar assistindo no celular. Perfeito. Horário ali para não ficar todo. Você faz outra coisa. Né? A mesma coisa com a televisão. Obrigada mais uma vez. Diante a grandiosidade de explanações, queríamos que o senhor falasse de modo geral sobre a problemática que nós, do quarto ano, trouxemos até aqui. A TV influencia no seu consumo? Reforçamos que o apanhado é de modo geral e não pessoal. E se sim, quais dicas nos daria para melhor lidarmos com isso? Muito bem, a televisão sim influencia bastante no nosso consumo. Existem coisas, Letícia, que às vezes a gente não sabe que é colocada, por exemplo, numa novela, a atriz coloca uma roupa ou determinado óculos, ou coloca uma bebida com a marca, assim, ela não fala sobre aquilo. Na televisão, está lá na novela, aparece e acaba fazendo com que algum comando no nosso cérebro deseje ter aquela mesma coisa que aquela atriz ou aquele ator tem. Isso de forma indireta, nas novelas, nos programas, e tem também de forma direta, que são os intervalos comerciais, que são os comerciais, as propagandas, que é o que sustenta as emissoras de televisão, os meios de comunicação. A gente tem que ficar atento para não ser enrolado, saber o que é real e aquilo que é apresentado para que seja consumo, querer ser parecido, porque televisão, o nome já diz, tudo que aparece ali é preparado. Apesar de ser muito parecido com a vida normal, com a vida das pessoas, a levar para o telespectador. Travou? Travou. Ai, dois. Oh, meu Deus do céu. Oi, diga. Baixa, volta, aparecer. Tá travando toda hora a internet, Jesus. Chiu. Voltei. Diga. Assim, gostaríamos de agradecer a todos que participaram da nossa live, ao nosso convidado Ricardo Marques, que fez uma excelente abordagem sobre o nosso tema, contribuindo inexplicavelmente para o enriquecimento do mesmo. Ao nosso Colégio Promundo pelo desafio que tanto nos acrescentou, aos nossos pais pelo auxílio neste momento atípico de isolamento social, a nossa professora Luciana pela condução e paciência durante todo esse processo e a todos vocês que nos assistem pelo prestígio. Esperamos que tenham gostado e, sobretudo, que tenhamos acrescentado conhecimento. Desejamos saúde e uma excelente noite a todos. Obrigado, Letícia. Obrigado, Colégio Promundo. Obrigado a todo mundo que entrou na live. Essa oscilação na internet é porque tem muita gente acessando aqui no nosso estado ao mesmo tempo. E aí acontece isso. Quando tivermos com o 5G aqui em Sergipe, isso vai cair menos, vai acontecer menos. Eu estou muito feliz em poder ter contribuído. Parabéns, Promundo, por essa iniciativa. Estou à disposição para participar mais vezes. Uma boa noite a todos.
Tchau!